Quem? Quem lê um livro. Lê um livro. Quem lê um livro. Quem? Quem lê um livro. Quem lê um livro. Quem lê um livro. Quem lê um livro. Caros ouvintes, o que me traz aqui hoje é um livro que acho importante para todos aqueles que gostam de História Natural e Evolução e que gostaria, portanto, de recomendar. O meu nome é João Buchagata, orgulhosamente nascido e criado no Porto, sou geólogo e paleontólogo de formação e atualmente curador no Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto. Para o mestrado, fiz consecutivas viagens até Lisboa. Numa dessas viagens, um livro numa banca de livros usados despertou a minha curiosidade, principalmente pela capa. A edição que encontrei tinha um desenho de Charles Darwin ao lado de um panda e, acreditem ou não, do rato Mickey. O surgimento do falso polegar do panda foi explorado pelo paleontólogo norte-americano Stephen Jay Gould no livro O Polegar do Panda, Reflexões sobre História Natural, editado em 1980. Nascido em 1941, o antigo professor da Universidade de Harvard usa a curiosa estrutura óssea apresentada por este mamífero para se debruçar sobre o legado do naturalista Charles Darwin e abordar os mecanismos da evolução. Enquanto os tópicos abordados no livro variam muito entre si, todos têm algo em comum: a teoria da evolução, a biologia e o que nos torna tão peculiares. Ao longo de 31 ensaios, Gould consegue entreter qualquer pessoa que esteja minimamente interessada em saber um pouco mais sobre nós mesmos. Embora tenha sido escrito na década de 1970, o livro deste paleontólogo e biólogo evolucionista não está de todo ultrapassado. Muito pelo contrário, ele instiga o desejo da descoberta, norteado pela reflexão sobre questões biológicas ainda sem resposta conclusiva. Gould começa por referir o seu fascínio pelos pandas, que terá começado com uma ida ao zoo ainda na sua infância. Na verdade, o polegar do panda não é de maneira alguma, anatomicamente falando, um dedo. A estrutura é constituída a partir de um osso denominado sesamoide radial, normalmente um pequeno componente do pulso, mas que nos pandas se apresenta muito alargado e alongado. Na verdade, é tão desenvolvido que chega até a igualar em comprimento os ossos dos verdadeiros dedos, aparentando ser um sexto polegar. Esta estrutura é acompanhada de músculos que lhe conferem robustez, dando-lhes a destreza necessária para degustarem as canas de bambu de que tanto gostam. Gould aproveita ideias dos evolucionistas precursores para dar destaque e desconstruir esta bizarra característica motora desenvolvida pelos pandas. Segundo Darwin, os organismos mais bem adaptados ao meio têm maior chance de sobrevivência do que os menos adaptados, claro, deixando um maior número de descendentes. Os organismos mais bem adaptados são, portanto, selecionados para aquele ambiente. De uma maneira bastante simples, podemos dizer que a seleção natural é um processo em que os organismos mais bem adaptados são selecionados, sobrevivendo e reproduzindo-se mais. Isto faz com que estes indivíduos passem as suas características aos seus descendentes. No caso dos pandas, a seleção natural entrou em ação e os pandas com este tipo de estrutura mais pronunciada foram sendo mais bem-sucedidos, o que levou a que estes indivíduos prosperassem e deixassem, claro, mais descendência. O resultado foi a perpetuação desta anomalia da mão, que, mesmo sendo, isso mesmo, uma anomalia, acabou por beneficiar o animal. Mas o livro não fala apenas da evolução dos organismos, mas também de caracteres que vão mudando ao longo da vida de muitos animais, assim como no caso dos humanos, desde o nascimento até à idade adulta. Um exemplo bastante conhecido a respeito deste assunto é a homenagem biológica que Gould faz ao rato Mickey. Esta criação dos estúdios de animação Walt Disney era, no início dos anos 20, muito diferente do rato bem comportado e familiar que conhecemos hoje em dia. Nos desenhos mais antigos, como Steamboat Willie, de 1928, o rato Mickey era turbulento e até levemente sádico. O que aconteceu nos anos que sucederam foi uma progressiva transformação da sua aparência e comportamento, tornando a personagem mais jovem e inofensiva, bem como mais trapalhona e inocente, aumentando e diminuindo alguns dos seus traços físicos. Esta juvenilização progressiva, como Gould refere, é um fenómeno denominado neotenia. A neotenia pode ser classificada como uma persistência de características larvares ou juvenis no indivíduo adulto, sendo uma forma de pedomorfose. Esta retenção de características típicas da forma juvenil em idade adulta poderia, portanto, ter aspectos positivos no que diz respeito à extensa audiência que o rato Mickey tanto queria agradar. Os seres humanos sentem mais afeição por animais com traços juvenis, aos grandes
crânios bulbosos e maxilares retraídos, porque animais com características como olhos mais pequenos e focinhos mais longos não provocam a mesma reação. Ou seja, redesenhar o rato Mickey poderia levar a resultados mais favoráveis com o grande público. Por estes e muitos outros motivos, o livro de Gould torna-se uma leitura compulsiva, onde a descoberta, o pensamento científico e os acasos da evolução prendem o leitor a cada ensaio, do início ao fim do livro. Ainda mais, é um livro que pode ser apreciado tanto por jovens como por adultos, pois a evolução não é abstrato, a evolução somos nós.